queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos iniciando mais uma semana, né, gente? Uma semana abençoada. Que Deus possa estar habitando na casa de cada um de vocês, abençoando a vocês, a família de vocês, abençoando os estudos, né? Esse momento de você se debruçar sobre os livros e estudar. Que a aprendizagem da nossa turma seja satisfatória, não é mesmo? Então, pessoal, vamos começar a nossa aulinha de língua portuguesa. Vamos lá. Antes de a gente começar com o gênero da semana, né? Como vocês sabem que eu sempre apresento o gênero da semana. Antes disso, eu quero falar com vocês sobre a competência socioemocional dessa semana. Né? Vocês já sabem como é. Toda semana eu inicio com uma competência socioemocional. E a competência dessa semana, nós iremos falar sobre o autoconhecimento. E aí? Gente, o nome por si só, autoconhecimento, já diz tudo. É a capacidade de você se autoconhecer. Você se conhece? Será que você se conhece o suficiente? Será que você conhece bem as suas emoções, os seus sentimentos, a maneira como você tende a reagir a certas coisas? Você se conhece? Você conhece os seus limites? Você conhece a sua capacidade, o seu empenho em conquistar algo? Você conhece tudo que você é capaz, a sua capacidade em avançar? Então, o autoconhecimento é quando a gente para refletir sobre nós mesmos. Quando eu paro para refletir sobre mim, Tainara. Quando você para refletir sobre você. Quando a gente faz reflexões acerca da nossa própria vida, né? Reflexões acerca de nós mesmos, dessa questão toda de sentimentos, das nossas reações, né? De raiva, ou tristeza, ou medo, né? Então, se você sente medo em determinada situação, você deve se perguntar, se questionar, por que, né? Que eu tenho esse medo? E de você se conhecer, será que eu sou capaz? Eu realmente sou capaz disso? Pode colocar essa função para mim que eu sei que eu vou conseguir? Então, você se conhece a esse ponto, né? Então, assim, é importante que a gente possa fazer essas reflexões, esse autoconhecimento, para melhorar até a nossa relação com as outras pessoas, né? Com os nossos pais, com os nossos colegas, toda a nossa família. As nossas relações sociais, elas tendem a ser melhores, né? Ser mais harmônicas a partir do momento que eu também me conheço, que eu sei dos meus limites, das minhas limitações, eu sei como eu irei reagir. Então, fica esse questionamento aí, né? E um convite para você também parar um pouco e refletir sobre você mesmo. E para incrementar mais essa questão do autoconhecimento, eu vou colocar um videozinho curtinho aqui, tá? Que é uma animação onde você precisa estar lendo, tá? Não vai ter nenhuma dublagem aí para vocês. Vocês vão lendo e vão refletindo, ok? Acerca desse vídeo.
Então, gente, gostaram do vídeo? Eu achei bem interessante, bem fácil da gente entender, né, o autoconhecimento. Acredito que agora todos vocês já estão sabendo direitinho como funciona essa questão do autoconhecimento. E é um exercício diário e constante, né? Porque nós somos passíveis de mudanças e a gente tem que persistir nessa questão de se autoconhecer melhor, ok? Vamos lá. Para iniciar a nossa aula de hoje de língua portuguesa, né, no começo da semana, eu apresento para vocês um alforje. Então, agora nós iremos para o nosso momento do alforje. E o livro de hoje, do momento do alforje, será o livro História de Lobisomem. Você tem medo de lobisomem? Você acredita em lobisomem? Será que é real? Será que realmente existe? Então vamos conhecer essa história? História de Lobisomem. História de Lobisomem. O texto de Maria Alzenira Rodrigues, ilustrações de Henrique Jorge. É da coleção Pai que Prosa e Poesia, né, gente? Aqui mais algumas informações bibliográficas. Este livro é para minha irmã Alzenir Rodrigues, por todo o apoio ao meu trabalho e aos meus netos, Abinael e Arielle. Minha avó sempre contava histórias de lobisomem, um homem que é quase lobo, um bicho que é quase homem. Segundo a lenda, o bicho é o 7º filho homem que, na noite de sexta-feira, se transforma em lobisomem. Muitas histórias são contadas de região a região. Como exemplo, cito esta que aconteceu no São João. Contam que certo casal fazia uma viagem e, no caminho, a mulher conheceu tal personagem. Tudo aconteceu quando o homem se afastou, pediu para ir ao mato e sozinha a mulher ficou. Aí veio aquele bicho. Começou então a carreira, do bicho atrás da mulher, e ela foi mais ligeira. Encontrando uma árvore, a mulher logo subiu. O bicho ainda tentou, sorte é que não conseguiu. Mas na ponta do vestido da mulher, o bicho com os dentes ainda pegou. Arrancou-lhe um pedaço e depois no mato entrou. O marido, que havia desaparecido, logo em seguida voltou, e a sua esposa, assustada, toda a história lhe contou. Depois seguiram viagem e ao seu destino chegaram. Depois das boas-vindas, para almoçar os chamaram. Após o almoço, o casal foi enfim repousar. O marido dormiu logo e começou a roncar. Dormia de boca aberta e a mulher ficou alerta. Entre os dentes do marido tinha um pedaço de pano, um pedaço de seu vestido. Era ele o monstro insano? O coitado acordou, debaixo de varetadas. A mulher não quis nem saber de explicações nem mais nada. Ele era o lobisomem, que quase a tinha matado, e essa história aconteceu como aqui foi contada. E aqui nós temos um pouco, né, da autora e do ilustrador. Finalizamos a nossa história de hoje. Então, gente, vocês gostaram da história de hoje do nosso alforje? Então, por que será que eu trouxe esse tipo de história, esse tipo de personagem, né, de um lobisomem, que segundo o que falam, né, um homem que se transforma aí nesse monstro, num bicho, uma espécie de lobo? Gente, eu trouxe essa história para o nosso alforje porque tem tudo a ver com o gênero da semana, que é o gênero lenda.
Nós já vimos, né, um pouco sobre lenda, sobre mito, em outras aulas aqui, até aulas online. Mas nós vamos agora ver um pouco mais aprofundado a questão da lenda. Então, gente, revisando. A lenda, ela é um texto narrativo, né? Então, se narra, se conta uma história, porém, é um texto narrativo fictício. O que quer dizer isso, né? Narrativo fictício é uma história inventada, né? Não é uma história real. Se é fictício, é ficção, não é realidade, não são fatos, né? São coisas bem imaginadas e são fantasiosas também. A lenda, ela tem uma característica que ela é um tipo de história transmitida de forma oral. Ou seja, história contada. Geralmente são histórias contadas, né? Passando de geração em geração, de pai para filho, né? De avô para neto e tudo mais. E isso vai fortalecendo as lendas com o decorrer dos anos. Às vezes elas até modificam um pouco, porque vai passando de uma pessoa para outra, né? E faz com que elas permaneçam vivas até hoje. Então, elas são orais, mas sempre há escritores que vão lá e produzem ela em texto escrito mesmo, para ser lido, não só oralmente, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é algo fantasioso, fictício, ou seja, não é real. Geralmente, os personagens desse tipo de história, né, das lendas, são personagens que têm características humanas e características de animais, né? Características, assim, bem, como é que eu posso dizer? Irreais, certo? Então, às vezes, mistura de gente com bicho é o que mais tem em lenda, né? Quem conhece aí pode até recordar de alguns personagens que é bem cara de lenda. Inclusive, o nosso país, assim, né? O Brasil, nós temos um folclore bem diverso, tem várias lendas do nosso folclore que nós podemos tá utilizando nesse momento, né, de estudo com relação às lendas. Então, nós temos muitos personagens que já são do conhecimento popular, né, a questão da Iara, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, o Boto, né? Então, tem muitos personagens, assim, que são do folclore e cada um tem a sua lenda, de fato. Então, a lenda também é uma coisa bem de região. Então, o nosso próprio município, o município de Morrinhos, tem lendas, vocês sabiam disso? Que são lendas específicas aqui do nosso município, que não tem, por exemplo, em Sobral, já tem lendas, são deles. Então, nós temos lendas gerais, né, do contexto brasileiro. Nós temos lenda bem assim, questão mais nordestina. Temos lenda do próprio Ceará e cada região e cada comunidade em si, com o passar dos tempos, vai desenvolvendo suas próprias lendas. Então, aqui no município, nós podemos citar, aqui em Morrinhos, a lenda do Alto da Mulata. Quem não conhece a história aí do Alto da Mulata, pode perguntar aí o pessoal da sua família, que é o caminho, né, de Morrinhos a Bom Princípio, Morrinhos. Então, você pode estar se informando aí com a sua família. Como é? Se você não conhece, mãe, me conte aí como é a história do Alto da Mulata. Que mulata é essa? Né? Ou pergunte ao seu pai, aos avós, que muita gente conhece. Então, é uma lenda do nosso município, ok? O que a gente pode ter mais, né? Como eu falei, é produto da imaginação, né? Uma coisa bem de aventura humana, certo? E agora eu vou apresentar para vocês aqui mais algumas informações num vídeo que eu vou colocar em anexo, tá? Que vem trazer mais algumas informações de características da lenda. São narrativas fantasiosas de origem popular. São criadas a partir da imaginação coletiva de um grupo de pessoas. Por meio de lendas, expressam-se fantasias, medos e dúvidas. Lendas são contadas de boca em boca, de geração em geração. Mesmo sendo transformada, elas não perdem sua principal característica, que é a fantasia.
As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes. Alguns misturam características humanas com de animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. O folclore brasileiro possui muitas lendas. As mais conhecidas são Saci Pererê, o Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Sereiara, entre outras. Muitas lendas tiveram origem em ambiente rural, porque as pessoas ouviam ruídos noturnos de animais ou até o assovio dos ventos nas matas e isso estimulavam a fantasia e mistério. Então, para concluir, vamos caracterizar o gênero textual lenda como um texto narrativo fantasioso que exagera nos fatos reais. Ele faz parte da tradição oral das pessoas. Cada cultura tem um conjunto de lendas. Podemos dizer também que sofrem alterações ao longo do tempo, porque elas são passadas oralmente, cada um conta de uma forma. Ela possui personagens que só existem nas fantasias criadas pela mente humana. Possuem características regionais e adquire novos elementos de acordo com a região. Beijos e até a próxima aula. Então, gente, estamos já quase chegando ao fim. Agora nós vamos para o momento da nossa atividade. A atividade de hoje será nesse livro aqui, do Mais Pike, Material Estruturado, volume 1, ok? Atenção, que é o volume 1. Pegue aí o seu livro agora, junto comigo, tá? Você vai abrir o seu livro na página 59. Preste atenção e abra comigo, porque eu vou explicar algumas coisas para você entender direitinho de como vai ser a atividade, certo? Na página 59, nós temos a lenda da Vitória Régia. Já ouviram falar? Acho que sim, que se eu não me engano, eu coloquei a lenda da Vitória Régia no início de uma aula aqui. Então, aqui nós vamos ter a leitura, ok? Da lenda da Vitória Régia na página 59. E nós temos as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai ler com muita atenção e você vai responder essas 5 questões, tá certo? Aí você pode me perguntar, é só isso, professora? Não. Virando a página, vamos todos lá para a página 60. Nós temos aqui algumas questões que vêm abordar conteúdo bem simples, por isso que eu optei em passar mesmo para vocês, que são palavras que elas têm uma grafia diferente. O que é grafia? A escrita diferente, tá? Se escreve de forma diferente e tem significados também diferentes, porém elas têm a mesma pronúncia. Então, por exemplo, aqui na questão 6, nós temos acento com C e acento com S. Olha como eu pronuncio, acento, acento. Então, a pronúncia é idêntica, é igual, mas veja só como se escreve. Nós temos acento com C e o outro acento utilizando os 2 S's, né? Então, o acento com C é da acentuação, né? O acento agudo, o acento circunflexo, tio, crase. Então, a acentuação da língua portuguesa, né? Da própria gramática, ortografia. E o acento com 2 S's é de se sentar, né? O acento do ato de sentar-se, o local para sentar. Aquele é o seu assento, né? Por exemplo. Então, é bem simples. Se você sentir dificuldade, por exemplo, de identificar, você pode utilizar aí o Google, né? Dá um Google e pesquisa o significado das palavras, tá? É bom que a gente aprende novos significados e enriquece o vocabulário. E a gente vai ter também, lá no finalzinho, algumas que vêm falar sobre verbo, que nós estudamos, foi muita questão de verbo, né? Presente, passado, futuro. É bem simples também, tá? E nós vamos ter sobre a questão de pronome, né? Os pronomes aí, eu, tu, ele. Também bem fácil, tá? Então, resumindo a atividade, será a página 59 e 60 da primeira questão até a 9ª, tá? Eu aguardo as fotos da atividade para a gente se reencontrar na correção. Não terminamos, porque tem uma observação. Vou colocar junto com esse vídeo aqui lá no nosso grupo a leitura do dia.
A leitura do dia de hoje será O que me disse o Saci? Né? Então, aguardo também você ler, me mandar um áudio com a sua voz linda, me explicando aí o que você entendeu, um resumo desse livro aí que você vai ler, O que me disse o Saci, tá? Ok? E nós nos encontramos mais tarde. Tchau!